eu acho que o presidente, Vitor, precisa esperar que o PL seja um PSL sem o S de sabotagem, que foi a experiência partidária anterior, que ele sabe muito bem que foi um fracasso. E por que foi um fracasso? Porque juntou-se ali aquele saco de gatos, como é a maioria dos partidos. Isso não é exclusividade deste presidente e desse governo. Nós sabemos, por exemplo, que outros presidentes, né, anteriormente, tiveram esse mesmíssimo problema, eventualmente tocando uma agenda virtuosa, né, que quando você chega no governo, sai essa conversinha, né, das pessoas que vivem da política, com as bandeirolas para um lado, para o outro, e aí entra a vida real, entra o pragmatismo, a administração pública, né, que tem assim mais ou menos uns 556 itens antes desses das bandeirolas. Pois bem, assim como o presidente Bolsonaro procurou abraçar uma agenda pragmática, a revelia do partido que tentava sabotar, o S de sabotagem, outros presidentes anteriormente tiveram o mesmíssimo problema. Nós vimos, por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso, na época da maior reforma fiscal da história brasileira, fiscal e monetária, ele tinha o PSDB, em boa parte do tempo, ali como um problema, um contrapeso, né? O partido querendo cargo, como todos os partidos vazando notinhas de fogo amigo, né? Isso o PSDB, social-democracia, não sei o quê. O próprio Lula, no início do governo Lula, em que houve, por incrível que pareça, a consolidação do Plano Real, ele chegou a liderar, de fato, né, essa 2003, 2004, essa política macroeconômica responsável, está na história, não sou eu que estou dizendo, a revelia do PT, que naquela altura também já era ali a tentação ao parasitismo, ao aparelhamento, que todos os partidos têm. Então, o que o presidente precisa desejar agora, e a gente não sabe exatamente nos bastidores como ele está se protegendo dessa questão, mas ele tem que justamente se afastar dessa escumalha que se fantasia de força ideológica, né? Por exemplo, o PSL, a experiência com o PSL, que foi um fracasso, né, para o presidente, nós vimos que boa parte daquela aglutinação ali era aquela gente gritando contra a esquerdalha, não sei o quê, tarará. Isso é muito pouco, eu quero dizer. Né? Isso é muito pouco. Isso aí é quase que uma cosmética. Tem que ter muito mais substância do que isso. E boa parte desses que ficavam ali no PSL, surfando no bolsonarismo contra a esquerdalha, revelaram-se uma direitalha. E hoje estão fazendo a mesmíssima coisa aí no cenário eleitoral, ou se juntando lá com candidatura de Sérgio Moro, ou de Dória, ou de outros para lá e para cá, né, tentando afetar aí uma bandeira qualquer que se diz política. Isso não é política. Política, Vitor, é o seguinte: o ponto mais importante do discurso do presidente, na minha opinião, é quando ele se refere ao ministro Paulo Guedes. Ele estava falando justamente sobre questão de votações, ele fez uma referência à sua própria trajetória dentro da Câmara dos Deputados, falou de uma série de votações, de votos que ele deu e que ele mesmo hoje discorda, inclusive de processos de privatização que ele, deputado Bolsonaro, Jair Bolsonaro, votava sistematicamente contra. Então, ele traz esta humildade, esta abertura, que eu acho que tem um valor, porque ele está justamente fazendo uma crítica contundente à sua própria trajetória, né? Mas mostrando-se como um espírito aberto. Encontrou uma outra perspectiva, uma outra doutrina, que ele diz que foi trazida pelo ministro Paulo Guedes, e abraçou uma agenda pragmática. Então, plataforma de governo, programa de governo de Bolsonaro 2022, para mim, o seu centro está nesta referência ao ministro Paulo Guedes, uma administração pragmática, como é representado pelo ministro da Economia.